de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Amigos e amigas, minhas irmãs, meus irmãos de caminhada, nós agradecemos a Jesus, nosso Senhor, e aos nossos amigos invisíveis que nos ensejam a chance de estarmos hoje aqui reunidos a fim de falarmos um pouco sobre o Evangelho, de fazermos algumas ideias, algumas reflexões sobre a mensagem que visa a nossa reformulação, que visa os nossos reajustes. Vivemos horas muito complexas, mas que efetivamente são horas melhores e mais fáceis do que as horas, os dias que se viram há 100 anos, que se viram há 200 anos. Se há 100 e 200 anos o homem tinha a demanda necessária por manter-se efetivamente vivo de maneira física, por não adoecer, porque não havia remédio, por não passar as dificuldades, por ter que gerar os seus próprios recursos, porque não se achava nas lojas, nos mercadinhos, esse alimento que nos dá a vida, que nos mantém vivos. Hoje, as nossas necessidades de viver seguem as mesmas, mas nós nos vimos com os nossos olhos voltados para outros lugares, para outros lados e para outros caminhos, para outros meios. Antes de nós iniciarmos o nosso assunto específico, agradecer a Deus, a paternidade divina que nos enseja a chegada da paternidade humana, que nos recebe e que nos leva e que nos conduz e que nos orienta. Precisamos sempre lembrar aos nossos irmãos que os nossos filhos não são os filhos da gente, mas são aqueles espíritos que chegam, eles não surgiram da gente, eles não se iniciaram em nós, mas são aqueles espíritos que chegam e onde nós temos a função de imprimir nesses livros de páginas brancas, no princípio, sem grandes coisas escritas, porque há um véu que lhes tira a lembrança, imprimir e inserir ali naquele livro os novos conceitos, novas ideias, os melhores conceitos e as melhores ideias. Ainda que a gente só ofereça aquele ser reencarnante, o nosso gene humano, mas são os nossos valores de alma que demarcam as primeiras opções que aqueles filhos vão ver. Temos que lembrar sempre aos companheiros que o primeiro evangelho que o seu filho lê é você. O primeiro livro santo, o primeiro elemento que o seu filho pequeno santifica é você adulto, é o que a gente passa, é o que a gente leva. Assim sendo, se nós largarmos os nossos filhos para que os outros sirvam-se como elementos de observação e de santificação, nós estamos abandonando a nossa função de educação e de reformulação. Afinal, quando nós deixarmos a Terra, vamos, no mundo invisível, ter que nos ver com o Senhor, ter que nos ver com a nossa consciência diante da nossa inobservância dos bens que nós recebemos na vida humana. E não há maior bem que se receba na vida humana do que um filho, que é aquele elemento aonde você precisa, deve replicar os seus melhores valores, as suas melhores ideias para que ele se torne um homem de bem, um homem melhor. Nós falamos que vivemos dias onde a sociedade está esquisita, mas nós nunca devemos esquecer que a sociedade somos nós. Os homens que matam aí fora, os homens que lesam aí fora, os homens que roubam aí fora, não surgiram adultos e não surgiram com deformidade de caráter. Foram indivíduos que, por mais difícil que seja, nós imaginarmos que determinados líderes um dia tiveram
as bochechinhas rosáceas e usou um lacinho de fita vermelho, ainda que fosse, hoje vira este elemento em que a gente, por diversas vezes, emite ideias menos felizes. O que nós precisamos resolver? Ninguém é responsável exclusivamente no mal que há em nós. Há sempre a livre opção de escolher outro caminho. Mas nós precisamos levar aquele indivíduo e sugerir àquele indivíduo rotas melhores, percursos melhores, a fim de que a gente possa renovar a sociedade e renovar o mundo onde a gente vive, porque por mais difícil que seja, nós nascemos para viver juntos. E se as pessoas elas falam qual foi o maior milagre que Jesus fez no mundo, na terra, eu fico refletindo às vezes sobre o maior feito. Aí nós pensamos sobre o aleijado, o paralítico de Cafarnaum, que ele lhe faz andar de novo, ou a gente fica imaginando sobre o cego em Siloé, que Jesus apanha a areia ali com a saliva, faz uma mandinguinha e devolve ao cego a visão, ou se nós ficamos imaginando ao homem que tinha lepra, ao mal de Hansen, que o Cristo limpa, ou se nós ainda ficamos imaginando sobre quando ele alimenta a multidão, multiplicando o pão e o peixe. Eu digo aos companheiros que isso, em relacionando-se ao mestre, era fichinha, porque isso era ele e os feitos. Mas o maior milagre de Jesus foi ter se relacionado com aquela gente complicada, com aquelas pessoas difíceis em que ele passava os seus dias falando do amor, do bem e da caridade. E ainda que eles ficassem junto ao mestre por dias, por meses, por anos, em determinada hora, o discípulo mais próximo, aquele que seria o seu líder manifesto, arranca de uma arma, de uma espada e corta a orelha de um guarda, num acesso de fúria. Eu fico pensando como Jesus deveria ter colocado a mão na cara e feito assim, ele não entendeu nada. Ai, Jesus, falando para ele mesmo, enunciando o quanto é difícil nós ficarmos juntos e o quanto é difícil nós falarmos uns para os outros. Não faça isso, não haja assim, não pense assim. Mas o outro vai, olha para você e fala assim, mas como? Não faça isso e você faz, não haja assim e você age, não fale assim e eu não escuto outra palavra que sai de você, que vem em direção a mim. Os Espíritos dizem que existe uma lei que nos reúne em sociedade e que por mais que nós queiramos nos isolar, como eu, em Barra do Sana, e ficar ali deitado na beira daquele rio, com a mãozinha na água, nós precisamos uns dos outros e temos necessidade uns dos outros. A gente evolui na nossa relação com o outro. Ninguém ascende a sós. Ainda que existam em você valores a sós que você julga que são fundamentais, nós precisamos do outro para que o nosso melhor se manifeste. Nós precisamos que o outro fique junto a nós para que o que eu tenho de melhor se insurja. Ainda que muitas vezes no outro o meu mais ruim é o que vem, o que mais fere, o que mais ofende, o que é menos simpático, o que é menos agradável, é o que se insurge. Eu preciso estar com o outro para que nós possamos sentir que a vida está numa caminhada. Estes dias que nós vivemos hoje, estas fases que nós vivemos hoje, leva a gente a ter vontade de se isolar. E não é difícil nós conversarmos com os companheiros, inclusive os espíritas, porque afinal de contas, espírita fala, e a gente gosta muito de conversar com espírita, com os nossos irmãos, quando por vezes ele fala, eu não vejo a hora de poder dar uma amarrada do burro na sombra e sair daqui, ir para aquele sítiozinho que eu comprei, para aquele lugarzinho, e poder ficar um pouco mais longe dessas pessoas difíceis, porque a gente ainda acha que difícil é o outro. Não se identifica difícil. Como pode você não gostar de mim se eu sou uma pessoa tão adorável, tão agradável, tão simpática, tão
inteligente, gaga, que preciso de socorro e de alento de todas vocês. Como pode você não gostar de mim? Pois tem quem não goste. Isso são as relações, são os mecanismos que a gente vive. E o Evangelho de Jesus é um manancial, é a lição, é o sistema e o método onde a gente precisaria estar inserido e vivenciando para entender a vida e começar a experienciar uma maneira melhor de viver, porque é verdade. A felicidade não é desse mundo, mas não duvidem, ela inicia aqui. Quem não começar a ser feliz na terra vai ser um chato no plano espiritual. Vai ser uma pessoa difícil no mundo invisível. Porque tem aquela ideia que quando eu morrer resolve. Não resolve. Se você sai daqui mal amado, infeliz, deprimido, melancólico, chato, coitado dos espíritos, vão receber um mal amado, infeliz e de uma dificuldade maior, pleno. Ele poderá ser chato, pleno, ser mal amado, pleno. Ele poderá ser pleno porque não haverá mais a limitação física que limita a gente. Somos nós e as nossas irradiações. Por isso que ser feliz na Terra, iniciar o mecanismo de felicidade na Terra é imprescindível. E aqueles seres humanos, nós, que vez por outra repetimos insistentemente, quando é que isso vai acabar? Eu não vejo a hora de ter um fim. Meus irmãos, se é isso que você pensa e você acha, é quando tiver o fim que a coisa vai ficar pior. Porque aí nós vamos estar juntos em vibração, no mundo invisível, aqueles chatos igual a nós. Porque se na vida física nós temos a opção de escolher com quem nós vamos ficar, eu e Márcio, eu sou ovelha de Márcio, o meu pastor. Então, nós temos essa opção de ficarmos juntos, de compartilharmos juntos. Agora, quando nós desencarnarmos, nós vamos para o mundo dos chatos. Dizem, antigamente, a gente era menino, falava assim, se fizer ruindade com o bicho, com o cachorro, quando você morrer, vai passar no reino dos cachorros, eles vão fazer uma farra com você. Então, se você for chato, quando morrer, vai para o mundo invisível dos chatos. E aí vai ser aquela farra de gente chata, onde só os guias surdos vão poder chegar ali dentro para não aguentar ouvir as lamentações que nós fazemos sobre a dificuldade que nós experimentamos de viver uns com os outros. Narra o Evangelho que, numa ocasião, antes que o mestre iniciasse o mandato messiânico, a obra messiânica, Jesus é levado a uma região, a um deserto. E a gente fica imaginando assim, mas, Senhor, o mestre, o sol, o rei solar, o governador da terra, aquele que gerou esse planeta, que gerou o orbe, que organizou o orbe, que fez com que os espíritos chegassem a este orbe, lhes deu oportunidade e no final ainda veio aqui para lhes dar a aula magna, mestra. Jesus, em determinada hora, ele vai a um deserto, ele fica em uma região sem ter ninguém ao seu lado, sem ter aquele ambiente onde ele iria fazer a sua melhor oferta, oferecer algo a alguém, e a gente fica pensando, mas por que essas coisas loucas? Por que o Evangelho encerra isso? Porque ainda que Jesus fosse o máximo, e é o máximo, ele não podia fugir de nos elucidar. Ainda que o Mestre não vivesse as nossas lutas próprias, ainda que o mestre não sofresse as nossas agonias pequenas, ainda que o mestre não se angustiasse como a gente se angustiava, se ele precisava e queria oferecer uma lição a alguém, esta lição tinha que fazer sentido a nós. O homem sábio não é aquele que sabe muito, mas é aquele que sabe muito e aprende a falar a quem não sabe nada. Se você é sábio e o vernáculo, a palavra, a lição que você usa, só os seus afins em elite acompanham, sua sapiência de nada me serve. O mestre era alguém que conseguiu fazer-se pequeno, ainda que gigante fosse, para fazer com que nós, os anões espirituais, pudéssemos sorver
o que ele tinha a dizer. Então o mestre vai viver experiências que ele jamais precisaria vivê-las, simplesmente porque ama. Coisa doida, né? A gente não sai da nossa vida 1 centímetro. Vamos lá, fulano. Eu já conheço aquilo. Eu já fui, eu conheço tudo aquilo. Mas, fulano, é ali que você se humaniza e mostra que nunca é demais. Que você precisa dizer para o seu companheiro de caminhada, para o seu irmão de caminhada, que você é igual a ele. Que você não se diferencia dele, não se elitiza em relação a ele. Jesus era um indivíduo que não forjava para si uma elite, era um homem simples, do povo, e queria estar, e quando ele vai ao deserto viver essa experiência, ele está dizendo, olha, eu também vou, você vai, eu também vou, você vai um dia, eu também vou. Isso, os eleitos não estão fora de viver essas experiências. Então ele vai lá e vive algumas experiências quando ele chega no deserto. E o primeiro lugar que ele vive é a fome. Porque quando você está a sós, quando você não tem alguém ao seu redor e ainda está numa região árida, sem alimento que o mantenha, a sua primeira sensação é a de fome. Surge então uma voz, a que o levou ao deserto. Ele diz assim, está com fome? Está sentindo muita fome? Se você está sentindo fome, ordene as rochas, ordene a elas que virem alimento. E alimente-se disso, que é a única coisa que você tem para comer no deserto. Que é a única perspectiva que você tem de alimentar-se no deserto. E ele então responde a esse espírito infeliz, que o ser humano não vivia só de comer, de alimentar-se, de saciar-se. Haviam outras necessidades que nós precisaríamos experimentar para saciar, inclusive, a nossa própria alma. E aí eu sigo vendo como Jesus era bacana e como Jesus era simples e diferente de nós. A gente vem para um centro espírita, começa a rezar um pouquinho, começa a fazer um negócio e já se sente diferente, praticamente eleito. O sol, o maior espírito que esteve entre nós, se permitiu sofrer uma obsessão. Eu fico pensando quem era o espírito atrevido, se é que ele realmente existiu, a gente acredita que existiu, que foi o ousado, que aproximou-se do mestre e ficou soprando naqueles ouvidos milenares, onde ele já era o Senhor antes que a terra existisse. Está com fome. Veja como Jesus é grande. Ele é tão gigante que ele permite que os piores aproximem-se deles e o recebe e não o humilha. Ele podia muito bem ter orado para aquele espírito chinfrim e ter dito assim, você sabe com quem você está falando? Nós que não somos luminares, nós que não somos gigantes, quantas vezes já não dissemos isso a alguém? Escuta aqui uma coisa, sujeito. Você sabe com quem você está falando para me perturbar, me atazanar, me encher a paciência? Quando a gente ver o sol, o rei sol, ouvir e não retrucar, não falar muitas para aquele cara e dispensar aquele cara, nós vamos vendo que ele não era gigante porque multiplicava a comida. Ele era gigante porque sabia se relacionar até com os ignorantes. Sabia ouvi-los, sabia responder-lhes, mas ainda lhes respeitava a existência. Estranho isso, não é? Ele podia ter jogado fora, ter esculhambado, ter chutado, ter mandado ele para os quintos dos infernos, abrir, se é que existisse, e enviar, mas ele ouve. Aí eu fico pensando na gente, que quando alguém fala alguma coisa, a gente se cresce, pega o currículo, rola o currículo e mostra os cursos, as palestras, os simpósios, os seminários, como se isso nos distinguisse, fizesse de nós seres melhores que não merecêssemos a acusação. Ele que não merecia recebe, então o sujeito vai, leva ele à cidade santa, no segundo instante,
naquele deserto, o coloca num lugar alto e fala: se joga. Se joga daí. E roga a ele que não deixe você se ferir, porque ele te ama, ele te colocou aqui. E agora ele tem que te tirar daqui. No primeiro instante, nós ficamos imaginando naqueles instantes que a gente entra no deserto. Porque você já foi a algum deserto? Aí o cara fala: nunca fui. Nem a Restinga de Arraial do Cabo eu já fui. Então eu não conheço um deserto, mas você já foi, sim. No momento em que você adoece, enferma, por mais que tenham pessoas no seu redor, é você com a sua dor. Ninguém pode nada. Por mais que alguém te ofereça um chazinho, um comprimidinho, te fale algo de enlevo, te estimule a estar melhor, é você no seu deserto existencial. É você com você mesmo. E quando você está naquele instante, os desertos que chegam quando algum ente querido morre, a gente entra no deserto. Quando nós estamos em uma situação de miséria, muitas vezes a gente entra no deserto, principalmente se já tivemos uma vida mais organizada economicamente. Em uma outra época, aí que a gente vai para o deserto mesmo, porque os nossos amigos dificilmente chegam lá para tirar a gente de volta. Se a gente entra em uma situação, em um deserto, por estarmos com algum vício, um mecanismo diverso que lança a gente a ficar isolado, nós começamos a sentir fome, e fome da vida. Aí aquele espírito obsessor chega para você e diz assim: você está sozinho aqui, onde estão os seus pares? Aonde estão aqueles que te acompanhavam? Você está sentindo fome, sua alma está sentindo fome, então vamos nos alimentar? Quantas vezes nós cometemos os piores equívocos no instante de deserto? E quando você volta, alguém fala assim: mas fulano, você fez isso? Você não sabe o que é estar lá sozinho. Você não sabe o que é você estar lá, você e você. Mas é nesta hora que você está fazendo o vestibular espírita. Que é nesta hora em que a doença te leva para o deserto, em que o afeto te leva para o deserto, em que o dinheiro te leva, ou a falta de dinheiro te leva para o deserto, em que a fome acontece, que você vai escutar eles dizendo: e agora o que você vai fazer? Faz o que está mais perto de você e virá saciedade. E está ali o Evangelho para nos dizer: responda para ele, não é só disso que vive o homem. Eu não vivo só de dinheiro, eu não vivo só de pessoas na minha vida, eu não vivo só de saúde, eu não vivo só dessas possibilidades. Eu sou dono de mim mesmo. E no segundo instante, onde Jesus vai, ele diz: mas eu não devo forçar ao meu Senhor a me salvar de uma coisa que eu posso evitar. Nesse segundo instante que nós vamos para o deserto existencial, nesse segundo momento de deserto existencial, nós nos vemos, muitas vezes, exigindo que Deus nos retire de um lugar que Ele não nos colocou. E como é difícil, eu pergunto: Deus, até quando eu vou ficar aqui? Jesus, até quando eu vou ter que suportar? Bem, acredito que o mais justo e o mais honesto é: Senhor, me dê força, discernimento, para eu aprender neste momento que eu estou aqui. E na hora que eu compreender o sentido do que eu vim fazer aqui, eu saio bem, eu saio melhor. Falei tanto sem ler que o negócio até apagou. E aí ele vai, retira-se dali e faz mais uma insistência. Porque os bons nem sempre são tão insistentes, não é? Deixam você ali esperando a oportunidade, mas o mal perturba. O mal é chato, o mal insiste, o mal repete: eu te disse, eu te disse, eu te disse. O bem não faz isso, porque se o bem fizer isso, ele torna-se tão enjoado quanto o mal. E aí ele distingue-se, aí
posteriormente, ele oferece o alimento, ele obriga aquela força infeliz a exigir de Deus que o salve, e por último ele faz a oferta que todos os seres querem ouvir. Abre aos seus olhos todos os reinos da terra. Ele diz: curve-se a mim. Fico até arrepiado só de pensar. Que diabo poderoso. Curve-se a mim. Porque se você se curvar, isso que está aí fora é seu. Todos os reinos da terra são seus. Mas eu só preciso que você se renda à minha influência. Que você se renda ao meu desmando. Dessa vez, ele gentilmente olha e diz: afasta-se de mim, Satanás. Sai daqui. E isso Cristo já estava há dias no deserto, segundo nos narra a Escritura. Aí nós ficamos pensando assim, mas tudo que eu queria na vida é um diabinho que aparecesse para mim e dissesse: olha, tem uma coisinha boa para você aqui. Vamos fazer um acordo. Um acordinho, coisa nada demais, não. Fuja do seu caráter, dos seus princípios morais, dos seus valores éticos. E se você romper com isso, a terra é sua. Todos os reinos são seus. Mas eu não faria isso. Não diga isso. Tem muitos companheiros que entram na vida pública ou que galgam funções profissionais, fugindo para bem longe dos seus melhores valores morais e éticos. Mas só porque é a gente justifica. Não, quando eu chegar lá, eu vou ajudar todo mundo que ficou. Não, quando você chegar lá, você vai ter que ajudar todos os capetas que te ajudaram a colocar lá. Então, você precisa ajudar fulano que te ajudou, que você tem uma dívida. Como é engraçado. Reparem, toda vez que você fala assim: eu tenho uma dívida com fulano, porque fulano, se não fosse fulano, não chegaria aqui. É pactual isso. É pacto que a gente formata de quando eu voltar, quando eu chegar, porque alguém me facilitou, porque alguém me deu aquela mão que não deu aos outros, porque eu sou bom e os outros não prestam. A única pessoa que merecia esta mão sou eu. Eu passo a dever àquele indivíduo. E a gente, quando fica pensando assim: ah, mas eu não devo nada a ninguém, deve. Quem anda muito vai muito longe e cede aos seus valores, deve. Deve, e em determinada hora as pessoas fazem o quê? As forças infelizes fazem o quê? Elas cobram. Se não fosse você, ingrato, se não fosse eu, você não chegaria nunca aqui. Quando Jesus manda o capeta embora, afasta com ele, nós ficamos pensando: mas por que o Senhor rejeita todos os reinos? A resposta, ela é meio doida. Porque o indivíduo que é senhor de si próprio, que governa ao reino mais importante e fundamental da sua existência, que é o seu reino íntimo, o indivíduo que gerencia a si próprio, o indivíduo que sabe como acudir-se e reconheceu que o lugar que ele mais precisa aprender a gerir é a sua própria vida, não há nada fora de si que valha mais e que valha o ônus de perder o único valor que ele tem, a liberdade sobre si mesmo, a liberdade sobre si próprio. E então Jesus volta do deserto com uma consciência plena e formada, ensinando-nos e refletindo-nos que a gente precisa compreender que a nossa vida não é feita só daquilo que nós achamos como fundamental para nos mantermos vivos, que há outros elementos que nos sustentam, entre eles os valores morais e éticos que não cedem à corrupção das forças infelizes que querem nos derrubar e nos jogar o tempo inteiro, a que a gente fuja dos compromissos geridos e organizados por nós próprios. Antes de reencarnar, Jesus entra naquele deserto e sai mais do que nunca senhor de si mesmo, e sai mais do que nunca apto a gerir a sua própria existência e dizer para os outros que ele não iria só lhes
falar das coisas boas da vida, mas que ele era um exemplo daquilo que ele esperava que as pessoas acreditassem e que as pessoas realizassem. Isso é um complexo, é uma coisa mais complexa em relação à vida, porque vivemos numa sociedade que orienta, mas que não vive o que sugere, que não experimenta, que não se guia e que fracassa de forma insistente nos mesmos lugares, porque vai para o deserto e não aprende naqueles momentos de estar a sós consigo próprio, de estar bebendo daquelas horas complexas de lutas onde a gente vive. E aí, quando a gente fica imaginando no século XXI, e nessas relações que nós vivemos hoje, de ainda que nós estejamos profundamente juntos, estamos profundamente sozinhos. Eu não sei, há 50 anos não, porque eu não tenho 50, mas pelo menos há 30 anos, quando eu morava no interior, um pouco mais, morria alguém, o cemitério enchia, e olha que os lugares eram assim, cidades com 20 mil habitantes, 1000 iam. E chegava-se ali, conversava sobre o defunto, sabia quem ele era, quem era a família. Hoje em dia, numa cidade como a nossa, desencarna alguém, tem 20, 25, as relações parece que estão diminuindo, ficando um pouco mais exíguas numa cidade cheia de gente. A gente adoece, se hospitaliza. Quando a gente adoecia algumas décadas, as pessoas iam alimentar o doente. Levavam um bolo, levavam um biscoito, levavam um refrigerante, levavam um suco, levava a visita, sentava lá, fazia almoço, chamava a família. Hoje, parece-me que nós estamos mais isolados do que nunca e os recursos melhoraram, porque a revolução das indústrias no século XIX, que surge junto com o Livro dos Espíritos, junto com a obra espírita e guarda em si esta época do século XIX, a função de oferecer a gente um tempo de nós esquecermos da mão, daquilo que nós tínhamos que fazer, e as máquinas surgem para nos conceder mais disponibilidade, para que a gente se volte às questões da alma. O século XIX chega como o instante, o momento em que nós fomos chamados a cuidar da nossa vida espiritual. Em verdade, agora as máquinas vão começar a suprir as suas necessidades humanas, as materiais, o alimento, a roupa. Vocês vão ter que ir lá, apertar um botão, fazer a coisa funcionar, botar o elemento nela, o combustível, e fazer a manutenção, mas vocês não mais vão precisar acordar quando o sol surgir e ir dormir quando o sol se pôr, para fazer a vida, para gerir a sua vida. As máquinas então surgiram, a Revolução Industrial surgiu, e o homem que tinha a oportunidade de gerir a sua vida, fez uma segunda opção. Ele virou máquina. E ele desenvolveu a questão chamada rotina. Mas você tem rotina? Não, sou uma pessoa livre. Eu sou uma pessoa livre de rotinas, de coisas esquisitas. Mas eu almoço às 11. Eu almoço meio-dia. E se eu chegar em casa e o almoço não estiver na mesa, me dá um negócio. Primeira pergunta que eu faço é: está faltando dinheiro para comprar gás nessa casa? Vocês esperam acabar o gás? Gente, não temos rotina não, tá? Isso é só aquele nervoso. Vocês sabem da minha hora? Que eu tenho só 1h30 para... E eu vou fazer o que agora? Você vai sair ali fora, tem um restaurantezinho de R$8 o prato de comida. Eu detesto comer fora, você sabe que eu não como fora, que eu não suporto comer fora, eu não gosto de nada, eu gosto da minha casa, eu gosto da minha vida. E nós não somos rotineiros, nós viramos máquinas. Nós simplesmente pegamos todo um sistema de elementos que surgiram e nós ficamos com medo que este elemento roubasse a nossa vida material. Veja como o ser humano é burro. Ao invés de ele falar: oba, agora que já tem alguém que faz por mim, eu só vou ajudar essa coisa a se manter bem e vou ver outras coisas da minha vida. Vou cuidar do meu espírito, vou cuidar da minha alma, vou cuidar da minha felicidade enquanto indivíduo. Mas aí, com o receio que as máquinas roubassem a nossa vida, nós desenvolvemos um mecanismo rotineiro que fez de nós máquinas.
um sistema maquinal que funciona, e até o centro espírita, se a gente não se vigiar, a rotina engole a gente. Companheiros chegam aqui na casa espírita, o portão está fechado. Absurdo! Absurdo. Todo dia chego aqui 5 horas atrás, esse portão está aberto. É um absurdo! É um desrespeito com a gente. Ó, vim aqui avisar a senhora que o presidente morreu. E era ele que abria a porta. Então, ó, morreu, porque as pessoas morrem. Aí aquele indivíduo fica aquela fera. Eu não posso. Criou-se um sistema na instituição que faz as palestras irem online para o ar. Tem dia que a palestra não vai no ar, o pau quebra no telefone. Absurdo! O negócio não está funcionando. Pelo amor de Deus. Eu falo, gente, as coisas param. Máquinas quebram. Mas eu me habituei àquele processo e desencadeei uma rotina que fez de mim um elemento. E que olha a vida como manutenção. A rotina é séria. Tem companheiros que falam assim, eu sempre em junho faço o meu check-up. Ah, mas junho? Por quê? Porque tem JU, alguma coisa assim? Não, é hábito. Eu só faço check-up em junho. Aí você percebe um negócio no seu corpo em março. Ah, mas junho não chegou ainda. Então, deixa piorar, porque em junho já desculpa, já opero logo. Porque o processo é um negócio muito sério. E a gente... não ri não, gente. Vocês estão rindo de vocês, da gente, porque a gente é assim. Não, todo ano eu faço meu check-up em maio. Aí eu vou para lá na segunda quinzena de maio. E detalhe, se não tiver vaga, porque o médio hoje é aquela coisa difícil, se não tiver uma vaga, esculhamba a secretária, mas tem 30 anos que ele tem que arrumar. Isso é um processo de rotina que a gente não aceita, ou não, uma maquinização que a vida tem que seguir como a gente planejou. E aí, seguindo a isso, o negócio está grande aqui. Seguindo a isso, esse mecanismo rotineiro que a gente vive inserido, a rotina desencadeou em nós um processo complexo, um mecanismo muito difícil e que ninguém tem, só eu. Chama-se ansiedade. Porque, para que as coisas funcionem bem, eu tenho que viver sempre uma competição para me manter no jogo. Para que a minha máquina seja melhor, para que o mecanismo que eu virei seja o melhor, eu tenho que estar sempre me aperfeiçoando, melhorando, e cursos, e equipamentos, e treinamentos, e você vai, e você vai, e você vai, e você se transforma naquela máquina perfeita, num mecanismo de profunda ansiedade. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que vai funcionar? E se não der certo, o que eu vou fazer? Aí desenvolve úlcera, desenvolve aquelas coisas esquisitas, a gastrite, o intestino para de funcionar, e você fica assim, Dilma, você ainda botou a aposentadoria agora para 85, mais 95, eu preciso sair dessa roda viva que eu me deixei envolver, e nós dizemos que o mundo faz em nós essa roda viva. Não faz. É a gente que diz se quer ficar ou não. Mas, de repente, não ficar implicará em não ter aquele restaurante habitual que você vai. Sabe, não, eu vou trabalhar porque no meu trabalho eu posso sair de férias uma vez por ano. E quando você sai de férias, o WhatsApp do seu trabalho está o tempo inteiro assim, falando, eu sei que você está de férias aí, mas olha só, aí manda aquela mensagenzinha. Não, só mais essa, eu sei que você está de férias, mas o sistema aqui está parado. Não, chegou uma senhora aqui e a gente aceita. Porque a gente está com medo de voltar, não dar a resposta, voltar e ter outra máquina melhor no lugar da gente. E aí a gente vira esse elemento maquinal que desenvolve um processo de ansiedade que nos leva a um mecanismo de competição que não guarda fim. Aí você, aquele indivíduo, fala assim, fulano, e agora, e a vida? Agora estou saindo, estou fazendo isso, e fala assim, fulano, e Deus? Não, mas ouvimos sempre assim para os companheiros que nos falam assim, fulano, você sumiu do centro espírita. Muito corrida a vida. Faculdade, emprego, filhos. Eu falei, não, você não resguarda na sua existência um tempo para Deus? Não que Deus não esteja no seu lar, não que Deus não esteja na sua vida, mas aquele instante onde você se volta com os companheiros a buscar aquele mesmo elemento, Deus ainda
não entrou na nossa rotina. Eu não sei se eu digo graças a Deus ou maldito seja, porque a gente ainda deixa esta experiência no fim da linha existencial. Existem outras coisas mais importantes. E no dia que eu me aposentar, então eu vou me dedicar a Deus. Vai nada, vai para aquelas excursões lá de Gruçaí, uma atrás da outra, vai sair viajando por aí, e vai chegar no centro de vez em quando, só quando adoecer, aí vai tomar o passe, bota o nome no livro do Evangelho no lar. É a maquinização existencial que a gente vive. Então nós temos um mecanismo rotineiro que nos prende como máquinas, nós temos um mecanismo ansioso que quer que aquela rotina se mantenha, que não fuja, que não dê nada errado, e esses dois mecanismos se fecham num outro mecanismo que é o medo. A gente vive com medo. Medo de quê? Que dê errado. O que dê errado? A vida que eu construí para mim é uma sequência que a gente se vê inserido. Você tem medo de quê? Eu tenho medo que não funcione. O que não funcione? A gente nem para pensar. Aquela máquina que eu construí, que eu vim construindo ao longo da minha vida, que eu virei, e que eu venho fazendo uma luta e um esforço enorme para que ela se mantenha. Eu tenho verdadeiro horror que algo dê errado na minha vida, que algo não funcione e eu perca esta articulação maquinal existencial. As pessoas que vivem de maneira mais plena e mais ampla são aquelas que a gente mais tem abjeção, porque elas são totalmente livres. A gente tem verdadeiro horror a gente livre. A gente tem verdadeiro horror a pessoas que não se apreendem. Eu estava conversando outro dia com o companheiro aqui na casa, falei assim, as pessoas elas surtam. Você quer ver um surto? Quando você abre a sua despensa, não tem nada nessa casa. Tem alguém com fome em casa? Não, não tem, mas tem que ter, porque para mim, assim, dispensa boa é cheia. Eu tenho que encher a dispensa. Aí as coisas vencem, passam da data, e você está surtando. Ou aquele indivíduo que abre seu guarda-roupa e fala assim, estou pelado, todos os negócios estão cheios de roupa. Não, mas não tem aquilo que deixa a máquina nova, com aquele aspecto de novo, para que eu possa seguir na minha luta ansiosa de me manter estabelecido enquanto um ser vivente. Aí quando você vê alguém que usa a mesma roupa sempre, que está rasgado, você, coitado de fulano. Coitado, será? Ou será que ele viu que a vida é feita de outras perspectivas maiores, que a roupinha furada, que você acha que é uma vergonha ter, e para que você se mantenha sempre na estica, no combate social, você pega 15 horas de trabalho por dia para manter a máquina bacana, legal, ao passo que seria um aspecto melhor, nós vivemos um pouco mais livres. Aí quando nós olhamos os grandes homens da humanidade, mulheres, que resguardaram este mundo e salvaram este mundo, e que mostraram para este mundo que havia uma perspectiva, e um deles tinha nada. Estranho, não é? Não se maquinavam, não tinham esses mecanismos, as coisas não fluíam assim. Eles podiam dizer, não, eu não preciso disso. Uma ocasião, o Gandhi vai a Londres visitar a rainha, ela tinha pedido para ter uma audiência com ele. Ele vai a Londres, quando ele sai naquele aeroporto lindo, uma loja linda, uns cristais brilhantes, uma peça, ele para e olha para aqueles cristais que brilhavam. Aí, o mordomo da rainha, que o acompanhava até o avião, olha para ele e fala assim, Senhor Gandhi, certamente a rainha Elizabeth vai ter o maior prazer em lhe oferecer algum desses berloques que tem aí. O senhor deseja algum? Não, eu estou rindo, porque eu olho e vejo como eu não preciso disso para nada. Como isso não é necessário na minha vida para nada. E o pior é que aqueles indivíduos que maquinaram a sua existência morrem e 2 semanas depois quase ninguém lembra. E o Gandhi, que não era nosso vizinho, não morava na nossa rua, não era nada de nós, morreu há quase 60 anos e a gente ainda fala dele todo dia. E se ressente de não ter convivido mais de perto com aquele indivíduo. Então nós temos uma máquina rotineira que nos instiga um mecanismo ansioso
E se isso não der certo, nos faz sentir medo. E aí, neste medo, como é que a gente fecha o ciclo? A gente se isola. Por que a gente prefere estar sozinho? Porque a gente não quer ninguém que entre na nossa vida para nos gerar ansiedade, para nos fazer sentir medo e para desmontar a minha rotina. Por que o ser humano é sozinho? Porque ele virou uma máquina que ele precisa com uma força tão exagerada manter em dia que ele não aceita ninguém. E aí, quando você vai constituir uma relação afetiva, qual é a primeira ideia que você tem? Não, eu vou arrumar uma pessoa, né, que goste das coisas que eu gosto, que faça as coisas que eu faço. Você não quer botar sua máquina em risco. A sua rotina, ela não pode chegar para mudar o que eu sou. Ela não pode me gerar ansiedade. Então você é aquela pessoa que tem uma planilha econômica, pega o seu salário e consegue. Tem gente doida que faz isso. Ganhei tanto para isso, tanto para o cinema, tanto para o teatro, tanto para o condomínio, aquela planilha, né, que a gente faz. Aí você casa-se com uma pessoa. No primeiro final de semana, ela chama a mãe, chama a tia, chama a avó, chama todo mundo, e come a sua planilha toda. No fim de semana, gasta o dinheiro que era para gastar na semana. Você fala assim, fulana, eu passo a minha vida organizando as minhas finanças, e você no primeiro final de semana trouxe todo mundo para cá e comeu o meu salário de um mês inteiro. O casamento acaba. Aquela pessoa está botando a sua máquina em risco. E você não pode perder tudo aquilo que você conquistou. Aí eu te pergunto, o que você conquistou? Que valha para a eternidade. O quê? O que você conquistou? Que vai te levar, conduzir para a erraticidade no momento bom e de... O que você conquistou? O que você tem? O que é seu? Disso que você diz que é seu? Nada. Nada. Nem isso daqui é nosso. Visita os hospitais e vocês vão descobrir corpos, o meu corpo, doente morrendo. Visitem. Entrem lá. Nada. Isso tudo é uma ilusão maquinal que a gente tem, porque existe um ranço burguês, uma vontade de ser alguma coisa neste mundo, quando o que nós queremos ser neste mundo é completamente antítese do que nós viemos estudar aqui. Estranho. Estudamos um homem que não tinha nada. Falamos de um homem que não tinha nada. Falamos de um sujeito que andava pelo meio da rua, sem ter nada, sem ter títulos, sem ter diplomas. Falamos de um indivíduo louco que ia para o deserto, que limpava a ferida, que devolvia a saúde para os outros. Falamos de um sujeito completamente perturbado, que não precisava de nada daquilo que nós, que estamos aqui estudando ele, ainda insistimos como necessidade primeira da nossa vida. Eu tenho que ser uma máquina que funciona bem. Eu tenho que ser um sucesso existencial. E o que ocorre? Quando chega aquela hora final do decesso material, o que surge na gente? A profunda melancolia. Eu podia ter feito aquilo diferente. Dei tanto valor àquilo. Julguei aquilo como a coisa mais importante da minha vida. E aquilo não está fazendo diferença nenhuma, enquanto o meu corpo fica e o meu espírito se solta, eu estou indo de volta para casa. E quando eu chegar lá, vou fazer o quê? Vou ser aquele indivíduo que levou a malinha básica da existência, que quando foi para o deserto da vida, nas suas horas de luta, disse assim, eu não preciso só disso para viver. Eu preciso respeitar ao meu Senhor, porque Ele não me colocou aqui. E aquilo que o mundo quer me oferecer, que as forças infelizes querem me dar, não serão nada se eu não possuir a mim próprio, se não for Senhor da minha vida. Nestes dias em que nós estamos passando, em que a sociedade diz para a gente que nós estamos num combate
Não estamos. A gente pode mudar isso. Eu posso dizer, não quero. Isso eu não faço mais. Mas você vai ter. Vai te faltar. Vai ter perdas. Bem, eu fico me perguntando, se eu fizer, quais serão as outras perdas? Porque eu sei que um carro vale 60 mil. Agora, quanto vale o meu caráter? Você pode afiançar quanto vale o seu caráter? Você pode afiançar quanto vale a sua idoneidade, quanto vale a sua honestidade? Eu posso comprar um imóvel por R$1 milhão. Alguém pode me dizer, faça isso para mim. Fuja aos seus valores morais, aquele que você aprende na sua existência, que eu vou te dar um apartamento na praia, e você é desonesto, e você então está dizendo que a sua honestidade custa aquilo. Um imóvel na praia, quando você cede e não ouve o estado de deserto, em que nós somos levados pelas questões da vida, como elemento de renovação e de transformação existencial. É justamente na hora que não tem ninguém perto da gente, é que a gente vai descobrir quem que a gente é. Porque no vozerio das pessoas ao nosso redor, a gente perde a identidade. Você perde a sua identidade. Todo mundo fala, vamos, já comprei, vamos embora, entra aqui, vamos embora. Aí você vai igual boi, na roça, que passa, vai entrando a boiada. A gente vive assim hoje no sistema de boiada. Estou passando aí, estou chegando, hein? Não quero, peraí, não faço, não estou afim. Que é isso, estou chegando, peraí, buzina, como é que eu vou dizer? Não. É uma palavra bem dita. Não quero. Quem é? Você mudou. Graças a Deus você está percebendo uma coisa que eu nem percebi ainda. Mudei. Que bom, mudei. Não quero. Não faço mais isso. Não me interessa. Ih, tá careta! Graças a Deus, caretérrimo. Já digo, não. Vamos lá, tem um dinheirinho ali bacana, vamos facilitar para você. Mas você já fez muito isso? Não faço mais. Não quero. Não estou sujeito mais a isso na minha vida. Eu ouvi e aprendi a dizer não para aquela voz que me dizia, vai se dar bem. Vai converter as lutas ao seu redor em dinheiro no bolso de maneira fácil. Não, já não quero mais. Não desejo mais. Quando a gente volta desta região de deserto e volta vencendo o interior que nos invoca o tempo inteiro o equívoco, a gente volta, Senhor da gente. E é nessa hora que a gente vira Gandhi. É nessa hora que a gente vira Chico. É nessa hora que a gente vira a Madre Teresa. É quando a gente volta, Senhor da gente. Porque ninguém mais exercerá domínio infeliz em cima de nós. Que a gente derrube a rotina, cure a ansiedade, supere o medo e volte a ter vontade de estar uns com os outros, porque a solidão vai acabar. Que Jesus nos guarde, nos abençoe. Márcio, milagre. Estou entregando a palavra 5 minutos antes. E nos dê, mas também você começou na hora, né? Nos conceda tranquilidade hoje e sempre.